como o capitalismo gera união e confiança entre os indivíduos. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Vejo homens pela janela. Poderia concluir que são chapéus de homens fictícios se mexendo mediante o uso de molas, mas pela potência de julgar do seu espírito, compreendo que são homens verdadeiros, diz René Descartes. Em outras palavras, nós assumimos que são pessoas. Nós aqui, você e eu, só por nós mesmos, não temos como verificar de verdade. Nós assumimos que uma tal mulher é a mãe verdadeira de cada um, e não que seja uma alienígena disfarçada. Sem fazer uma verificação genética, não há como sabermos, mas acreditamos. Nós nos obrigamos a confiar. Essa confiança parte de um padrão. Olhamos para o passado, para tudo que costuma acontecer após os eventos que conhecemos, e estimamos que então vai acontecer algo igual ou parecido, ou que possa estar dentro de um intervalo esperado. Você já viu alguém sair voando somente pela força mental ou muscular sem usar algum aparato extra? Então, a gente assume que se nos jogamos pela janela sem algum equipamento aerodinâmico, nós não vamos voar. Não precisamos testar isso. Felizmente, alguns já fizeram isso no passado e a gente aprendeu pela observação que não se deve fazer isso esperando conseguir voar. É assim que conseguimos ouvir música. Nosso cérebro percebe padrões nos sons e identifica ritmo por conta de repetições dos acentos melódicos e harmônicos. Analisamos o passado e esperamos que o futuro irá se comportar de forma semelhante. Isso está ligado à mente humana. Nós buscamos aprender padrões para então usá-los. Achamos que as coisas se repetem e que, por isso, tenham correlação, mesmo que não tenham. No entanto, nosso tempo é limitado. Cada hora que gastamos jogando Europa Universalis 4, ou League of Legends, ou Candy Crush, poderia ser gasta estudando processamento paralelo, cálculo, uma linguagem de programação, uma ferramenta de modelagem 3D, o idioma japonês, trabalhando, etc. Na economia, vale o mesmo conceito. É chamado de custo de oportunidade. Cada escolha implica uma renúncia a outros. Não significa que o resultado seja necessariamente positivo ou seria alcançado ao se tomar um caminho oposto, mas cada escolha restringe as possibilidades que queremos ou que não queremos. Como não podemos aprender tudo o que existe, fazemos escolhas. Mesmo que dê para estudar em 2 cursos universitários ao mesmo tempo, eles terão pesos diferentes. Seja porque alguns cursos exigem mais tempo de dedicação que outros, ou porque outras escolhas que fazemos para viver vão requisitar um desses 2 conhecimentos adquiridos. Quando se escolhe fazer faculdade de ciência da computação, pode-se estar desistindo de ser um médico, por exemplo. Há alguns casos de gente que cursou direito de manhã e design à noite, música e administração e engenharia civil, etc. Colocar medicina nessa combinação torna a coisa mais difícil, porque mesmo que um dos cursos seja fácil de levar, o tempo de dedicação para tudo é escasso. Nesse exemplo, aprender para medicina requer muito mais tempo. Se for possível dar conta de um deles com pouco tempo, que bom, mas a lei natural que rege o tempo nunca mudará, não aqui pelo menos. E nossos sentidos também são limitados. Cada pessoa está restrita à sua visão, ao seu tato, à sua audição e ao seu viés de observação, ou seja, está restrita ao seu repertório intelectual que influencia na interpretação das coisas para decidir. Quem está vendo algo que é certo, mas classifica como errado ou o contrário, está vendo na verdade algo que é errado, mas julga como certo e interpreta segundo o viés que o seu repertório intelectual permite ter. Ele geralmente é a causa principal de estar atrapalhando a interpretação. Essa pessoa não tem como verificar sozinha, precisa se abrir para a ajuda de alguém ou de outro componente do conhecimento. Você conhece o processo científico da física? Você sabe ler criticamente os artigos? Conhece todas as teorias, fórmulas e conceitos mais profundos? E quanto à bioquímica, a computação quântica ou qualquer área que não seja sua área de estudo? A verdade é que, na maioria dos casos, não sabemos o que tem nelas. Nós mal sabemos como funcionam acima do nível básico, mas assumimos que quem escreveu um artigo está certo. Então, aqui vai uma pergunta socrática. Será que a sua crença na ciência não é igual à crença numa religião? Ou seja, você não sabe como é, mas só assume que o vulto, os cientistas, estão certos. É isso mesmo? A verdade é que a quantidade de coisas existentes na humanidade que podem fazer parte do conhecimento de cada um ultrapassa a capacidade individual de cada um absorvê-las. Mesmo que nós gastássemos toda a vida estudando, deixássemos de ter lazer ou até sair para tarefas essenciais, não tivéssemos mais vida social, ficássemos sem comer ou dormir direito, ainda assim, nós não conseguiríamos absorver nem 1/1000º do conhecimento disponível. E nem é só o conhecimento novo, como a vida e as coisas fora da Terra. Mesmo que se trate do que já foi descoberto, o conteúdo é gigantesco. Lembra do Sócrates? Só sei que nada sei. Nossa relação com esses autores de artigos que fundamentam testes, hipóteses, análises, pesquisas e experimentos é baseada num voto de confiança que damos a elas. A comunidade científica se compromete a usar métodos para se questionar por meio de bancas julgadoras de trabalhos científicos
científicos, metodologias de contraposição, debates em que, novamente, temos que confiar que são bem feitos. Em contrapartida, essas pessoas do meio científico também terão que confiar em nós quando fizermos nosso trabalho em nossas áreas de atuação, segundo o que descobriram e comprovaram. Não serve só para os nossos segmentos de trabalho, é para todos os serviços na humanidade que precisam ser planejados segundo o que cientistas concluem, seja estudando biologia, física, matemática das tendências de comportamento, comportamento social, criptografia, etc. Temos que confiar no padeiro que fez o pão. Será que ele tomou os cuidados para evitar saliva na massa? Temos que confiar no pedreiro. Será que a estrutura da casa ou do edifício todo não vai soterrar as pessoas? Ou confiar nos nossos gestores de clientes? Será que eles foram responsáveis financeiramente, considerando todos os previstos e imprevistos, para garantir o dinheiro que devem pagar a alguém contratado no final do período? Esse processo de confiança, obviamente, não é às cegas. Exigimos provas, como contratos com cláusulas de rescisão, ética baseada na honra, cordialidade, dever e respeito, órgãos que aditam, julgam e punem quem não cumpre as regras, mas ainda assim, nada disso garante 100%. Regras combinadas por escrito são apenas uma referência. Elas podem ser burladas. Ética também. No final das contas, nós temos que confiar, acreditar no outro até um certo ponto, e precisamos de um outro fator mais forte, algo que nos faça sentir empatia. Para evitar desrespeito a regras contratuais, há as regras das regras, as penalidades. Mas contra as regras e leis naturais, como as da física, química, biologia e das trocas voluntárias, há a realidade. Disse Ayn Rand que até podemos negá-la, mas não podemos negar as consequências de negar a realidade. Ela sempre se impõe. Entre as pessoas, essa confiança precisa ser mútua e parte de uma identificação segundo os interesses de cada parte. Quando escolhemos conversar oralmente, estamos assumindo que cada um é capaz de falar, que é livre para pensar, e o diálogo pode ser possível a despeito dos valores individuais serem iguais ou diferentes. Para negociar, é preciso haver interesses ou princípios comuns. Assim, a confiança vem de um sentimento humano de empatia. Um se põe no lugar do outro esperando que haja boa-fé. Namoro, família, são relações também baseadas na confiança, mas não apenas de contratos frios e punição. Isso não seria suficiente, pois somos seres sociais. Essa ideia da confiança vai levar à ideia do contrato social. Não o contrato social estatista de Rousseau, mas sim o contrato individualista. A teoria parte justamente desse princípio, de que a experiência em sociedade é baseada em confiança de indivíduo para indivíduo. Implica direitos e deveres, o direito de eu confiar em você e o dever de cumprir a sua parte e não trair minha confiança. A verdade, então, é que todas as nossas ações na vida, até as mais racionais, dependem de fé e confiança. Tudo o que fazemos para o futuro entra em contato com o desconhecido. Tudo é aposta. Essas relações criam o que Burke chamava de pequenos pelotões, a verdadeira sociedade. São os grupos de laços autônomos que existem na sociedade formados por relações privadas. Essas relações não são todas comerciais, muito pelo contrário. Uma amizade é uma relação privada entre dois indivíduos baseada em um contrato invisível, tácito, de confiança e respeito. Assim também são todos os grupos que fazemos parte. Nosso grupo de amigos, ONGs, um clube de xadrez, de tiro, o pessoal do trabalho, a família, uma banda de música, a igreja, uma comunidade qualquer que se encontre em local físico ou uma comunidade de anarcocapitalistas. Todas essas associações autônomas não são empresas capitalistas malvadas, mas são parte da vida privada, que dá identidade ao indivíduo. Esses grupos nos dão um senso de pertencimento, nos dão um lugar no mundo, fortalecem o conhecimento que temos sobre nós mesmos, ajudam a criar boa parte da nossa experiência de vida, de nossas alegrias e tristezas. São as associações espontâneas que formam o ser. É pela relação ética com o outro que eu me torno indivíduo. O grupo não nos coletiviza, pelo contrário, nos individualiza porque reforça os interesses individuais. A beleza dessas associações é que se baseiam nos indivíduos para fortalecerem. A amizade é um bem em si, não um meio para algum objetivo final. O amor é um bem em si mesmo. Essas relações nos humanizam porque não são instrumentais. Elas são fruto da busca que cada um faz por algo melhor, mesmo que isso seja para ajudar e satisfazer o outro. É o que a praxeologia estuda, a ação humana de buscar sempre uma condição melhor, e isso abrange também a associação entre indivíduos. É nessas associações que se encontra a essência do mundo livre. Ninguém se sente identificado com classificações coletivistas. As pessoas são abraçadas pela comunidade próxima que escolheram participar. A ideia de comunidades descentralizadas se liga aos ideais da liberdade. Os grupos que são falsamente sustentados por entes que não fazem parte deles não consideram o indivíduo. Sempre vemos legislações obrigando pagamento ou proibição de algo para que seja pelo bem do grupo dos azuis ou para a proteção dos quadrados, mas que quase sempre desconsideram que esses azuis ou quadrados, que foram classificados segundo o que um terceiro sustenta, podem ter interesses comuns entre si e iguais aos de pessoas que também sejam coletivizadas em outros grupos. Costumam chamar de minorias, até quando numericamente não são. O que importa, de fato, é o indivíduo. Ele é a menor minoria da Terra, como disse também Ayn Rand. Quem não defende os interesses individuais não pode se dizer defensor de minorias. Por isso, quaisquer ataque a essas associações voluntárias é um ataque à liberdade, é um ataque ao indivíduo e à sua identidade.
O fim delas também seria o fim da confiança. Sem esses laços identificadores, perdemos a parte humana de nossa confiança, criando um mundo em que todos são nossos inimigos. O famoso discurso do nós contra eles, dos brancos contra os negros, das mulheres contra os homens, dos filhos contra os pais, do empregado contra o patrão e assim por diante. Quanto mais aceitamos a ideia sugerida pelo Estado de que os outros devem cumprir coisas para que nós tenhamos o direito de algo, todos perdemos, pois um enxerga o outro como um explorador. Uma sociedade em conflito é fácil de ser controlada por um ente que se apresenta como resolvedor de disputas. Os defensores da teoria do contrato social, de Thomas Hobbes, se baseiam na ideia de que o homem é mau e que por isso é necessário haver um mediador e criador de regras segundo um único regimento jurídico. Assim, quanto mais centralizado, menos confiamos no outro. Mas iremos então querer que haja uma organização superior que fiscalize o vizinho e garanta o que escreveram nesse ordenamento que são meus direitos. Outro método cruel de divisão é o de denúncia, transformando meus vizinhos em fiscais da vida alheia, como acontecia com os fiscais do Sarney. À época, as pessoas foram estimuladas a denunciar empresas que ousassem não respeitar o congelamento de preços do governo. Ele não conseguia conter a hiperinflação causada pela emissão de moeda para pagar os próprios gastos, e essa conjuntura toda aumentou os custos de produção e mandou o valor da moeda para o ralo. Mesmo assim, os supermercados estavam proibidos de vender seus produtos pelo preço que custou para produzir. Isso inviabilizou o comércio e aumentou ainda mais a escassez por conta da queda no interesse de fabricantes e distribuidores comercializarem. Do lado dos vendedores, o medo e a desconfiança transformavam todos os clientes em potenciais espiões traidores. Pelo lado dos clientes, era comum dizer que a culpa dos preços era dos ricos, que estavam subindo o valor dos produtos para obter lucros espúrios pela ganância e maldade. Assim, vendedores e compradores perderam a confiança uns nos outros, passaram a se ver como inimigos. Não viam mais o verdadeiro criminoso que o estava dividindo, o governo Sarney e seus tais economistas da Unicamp. Ou pior, em regimes comunistas, as pessoas eram orientadas a denunciar quem fizesse algo contra a ideologia do governo, o politicamente correto. Faziam sob a ameaça de serem consideradas cúmplices se ficassem quietas. A denúncia significava ir para um gulag, que era um centro de trabalho forçado onde os capturados foram escravizados e torturados. O medo era constante, pois todo vizinho poderia ser um denunciador. Assim, o olho do Estado estava sempre à espreita, inserindo as pessoas em uma guerra entre si mesmas. Geralmente, quem se sente incentivado pelo Estado a denunciar outros está sendo ingênuo demais para perceber que num outro momento a denúncia será contra ele mesmo. Associações privadas eram perseguidas, não apenas empresas privadas, mas qualquer tipo de instituição que não pudesse ser controlada pelo partidão, mesmo que fossem instituições de caridade ou igrejas. Somente poderia existir o que o governo permitisse, e o governo só permitia instituições que trabalhassem para o seu objetivo pessoal. Assim é o socialismo, que instrumentaliza as relações humanas ao transformar tudo em um meio para fomentar a concentração de poder. Nada é um fim em si mesmo. A associação só é boa se for útil para a ideologia estatal. Demagogicamente, divide as ações entre as que geram e não geram progresso segundo o próprio governo. Ele sempre dirá que sabe mais e o que é melhor para cada um. As coisas que ele não quer, ele diz que fazem mal para a sociedade. Governos ignoram cada pessoa, estimulando disputas e substituindo os interesses que cada um tem, pois sabe o que é melhor para si, pelo conjunto chamado sociedade. Essa é a essência do progressismo, do positivismo, do utilitarismo e outras ideologias semelhantes, a instrumentalização do homem. Mas nem mesmo o socialismo conseguiu quebrar a amizade. As pessoas continuaram se reunindo em segredo e fundando clubes para debater ideias. Alguns, como o filósofo Roger Scruton, arriscaram suas vidas contrabandeando livros e fundando grupos secretos para discutir. Cada pessoa não podia falar publicamente, mas o espírito de união permanecia vivo, como mostra o caso das luzes de Varsóvia. Foi de um casal muito corajoso, Zbigniew e Sofia Romaszewski, que comandaram uma estação de rádio popular, que espalhava clandestinamente ideias sobre a liberdade. Sofia relata que tínhamos de estar constantemente mudando de lugar para que a polícia não nos pegasse. Por isso, só conseguíamos transmitir de 8 a 10 minutos a cada vez. Uma certa noite, fiz o seguinte pedido: se há alguém nos ouvindo, pisque a luz de sua casa para mostrar que acredita na liberdade. E então fomos para a janela. Durante horas, toda Varsóvia ficou piscando. Assim foram as instituições autônomas, a igreja, os clubes secretos, os contrabandistas de livros, a mídia independente, a família e outros grupos espalhados que ajudaram a causar o fim do regime comunista na Polônia. Portanto, devemos tratar da liberdade para além das relações econômicas. É claro que a economia é vital e que uma sociedade livre depende da liberdade nas trocas. Mas o mundo livre não se limita às trocas comerciais. Se queremos liberdade verdadeira, devemos entender o mundo para além do homo econômicos, ou acabaremos nos instrumentalizando de novo, reforçando o argumento da esquerda de que o capitalismo é só dinheiro e mais nada. Nos tornamos materialistas, assim como Karl Marx o era, e assim como a esquerda hoje, sem saber, acaba sendo.
O que convence o coração das pessoas é o sentimento. Se queremos realmente lutar pela liberdade, devemos incluir, além do materialismo, a ênfase nas relações dessas transações de pessoa para pessoa, pois de maneira contrária ao que dizem os marxistas, é a consciência que move a matéria. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Satoru San, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Roqueiro Libertário. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!